Olá, essa é a nossa 11ª aula do curso de Lógica e Programação e nessa aula eu vou falar com vocês a respeito dos operadores aritméticos. Soma, subtração, multiplicação, divisão e resto. Para começar, na aula anterior, nós vimos a respeito de variáveis e manipulação. Vou fazer uma breve revisão aqui com vocês a respeito de manipulação de variável. Primeiro, a uma variável podemos fazer uma entrada de dados, ou seja, você declarou uma variável e deseja que essa variável assuma um valor a partir da digitação do usuário. Então, fazemos uma entrada de dados para essa variável. A uma variável podemos fazer também a atribuição de valor. Então, a uma determinada variável, eu posso fazer a atribuição de um valor constante ou de um valor a partir de uma outra variável. A partir de uma variável, nós podemos fazer também a saída de dados para a tela visual do usuário. Então, aqui a gente está mostrando um exemplo de saída de dados. Os dados se encontram dentro da variável e esses dados eles saem a uma aparência visual para o usuário. O que nós vamos fazer com os operadores aritméticos é fazer a manipulação desses dados. Então, através de um operador aritmético, antes de eu fazer uma saída de dados, eu posso passar esse dado, se ele for um dado numérico, para um operador. Esse operador pode realizar um cálculo com esse dado e fazer a saída desse dado a partir de um cálculo. Exemplo, a uma variável eu tenho atribuído o valor 2. Eu posso multiplicar esse valor 2 por 10 e assim a saída vai ser 20. Também podemos realizar essa manipulação dos dados. Em vez de sair esses dados para a tela, nós podemos fazer com que esses dados sejam atribuídos também a uma variável. No caso onde você não deseja que esses dados saiam automaticamente para a tela, você quer que esses dados sejam manipulados e depois atribuídos a uma determinada variável, também podemos fazer com os operadores aritméticos. Então, como operadores aritméticos, aqui nós temos a soma, subtração, multiplicação, divisão e resto. A exemplificação desses operadores se faz dessa forma. Então, mais é o comum que a gente usa, menos também. Multiplicação, eu utilizo aqui o asterístico. Divisão, eu utilizo o barra para fazer a divisão, e o resto nós utilizamos a porcentagem para fazer o resto. Esse resto é algo bem interessante, a gente vai ver nas próximas aulas, que ele retorna para mim o resto de uma divisão. Então ele não retorna nem a parte inteira da divisão, ele retorna apenas o resto dessa divisão. Então, igual eu falei para vocês, imagina a situação onde eu tenho uma variável e eu tenho outra variável e eu desejo fazer uma manipulação dos valores e mostrar esses valores na tela. Então, eu posso pegar as duas variáveis, aplicar a ela um operador aritmético, a essa variável, e após isso eu posso fazer então a manipulação e a exibição desse dado. Eu posso mostrar esse dado na tela ou, como no exemplo aqui, nós podemos fazer a atribuição desse valor também para uma outra variável. Imagina que eu tenho a variável número 1, a variável número 2 e eu tenho uma variável resultado. E a essa operação eu quero aplicar a adição, fazer uma soma. Então, número 1 mais número 2 e o resultado, então, dessa minha soma, eu faço com que seja armazenado numa outra variável, numa terceira variável, chamado resultado. O que nós temos que ficar atentos também é com as precedências. Como na matemática, e aqui também o software ele respeita as precedências matemáticas, então nesse caso o que está acontecendo? Primeiro, ele está realizando a precedência da multiplicação. Se fosse uma divisão também, na nossa precedência nós temos primeiro multiplicação e divisão, para depois soma e adição. Então, nesse caso aqui, nós teríamos então 10 mais 3 vezes 5, o que ele faria primeiramente seria 3 vezes 5, que é 15, mais 10, que temos o resultado, então, 25.
Se eu quisesse, na verdade, fazer 10 mais 3 vezes 5, então o que eu teria que fazer? Usar para isso o parênteses. Então, eu uso parênteses, faço 10 mais 3, aí ele realiza primeiro o que está dentro do parênteses, respeitando a precedência matemática, para depois fazer vezes 5. Então, nesse caso, eu teria 65. Então, é observável que os resultados são completamente diferentes se eu não usar o parênteses. No primeiro eu tenho 25 e aqui eu tenho, então, 65. Então, o que nós vimos nessa aula aqui? Soma, subtração, multiplicação, divisão, resto e precedência. Na próxima aula, a gente vai continuar falando a respeito desses operadores aritméticos. Obrigado por essa aula e eu vejo vocês na próxima aula.